Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, venha falar ao nosso coração. Que eu seja fiel aos Teus encargos. E que nós possamos ouvir a Tua palavra com um coração de servo. Para que nós possamos praticá-la em nosso viver. Senhor Jesus. Quem aqui ainda lembra da sua babá? Babá você teve, pode ter sido sua mãe, mas você teve uma babá. Eu lembro que uma vez os meus pais saíram para ir para o cinema. Carlos Chagas já teve um cinema. E a minha babá, ela não era muito boa da cabeça, não. E alguém passou lá, eu acho que uma irmã dela, e pôs medo nela. E eu lembro de nós todos debaixo da mesa da cozinha, e ela tremendo de medo, e a gente esperando os meus pais chegarem. Interessante, eu me tornei uma criança medrosa. Minha mãe teve uma babá muito boa. Aliás, foi a mesma babá da minha avó. Ela era bem jovem quando foi babá da minha avó. E então ela foi babá da minha avó e da minha mãe. Ela era uma pessoa muito simples. Tinha pouca leitura, mas amava o Senhor. A única coisa que ela lia era a Bíblia. E ela ensinou a minha mãe a orar. Quem conheceu minha mãe era uma mulher de oração. Então, é muito importante nós atentarmos para quem vai ser a babá dos nossos filhos. Porque, assim como pode ajudar, também pode atrapalhar muito. É uma responsabilidade muito grande. Agora, o que é sinônimo de babá na Bíblia? Vamos abrir em Gálatas 3, vinte e quatro. Gálatas 3, 24. Aqui fala. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que aí está no lugar de babá? Aio. No Império Romano Antigo, o aio era como que
nos nossos dias de hoje, a babá, ou o babá, aquela pessoa que ia ensinar as primeiras coisas. Não era ainda o professor, era o babá, o aio. É importante? É. Porque a criança, ela não tem muito entendimento das coisas. Mas, por mais simples que seja, ela ensina as primeiras coisas para os filhos. Interessante. Meus filhos, logo pequenininhos, começaram a falar marmoço. Ou seja, expressões que às vezes a gente não usava em casa, mas por causa do contato com a babá, essa babá da minha mãe era estrangeira, porque minha avó também era estrangeira, e ela falava uma língua que ela só entendia aquela língua, ela não sabia português. E minha mãe, enquanto criança, aprendeu. Depois, a babá morreu, ela esqueceu aquela língua. Por quê? Porque as primeiras coisas que a gente aprende fixa na cabeça da gente. Aqui, a Bíblia está falando que a lei foi um aio. Aqui, referindo-se à lei, refere-se aos 10 mandamentos, refere-se à lei que Deus deu ao seu povo escolhido, a Israel. Nós estamos estudando o alimento diário, que tem nos ajudado a compreender a carta do apóstolo João. E nós vimos na semana passada que o Senhor Jesus, ele curou um cego de nascença. Agora, em que dia que ele curou aquele cego de nascença? No sábado. E nós vimos que os líderes judeus ficaram revoltados com essa questão. Falou, não pode. O sábado é para descanso. Esse homem, ele não está respeitando a lei, porque ele está trabalhando, ele está curando no sábado. Olha só a questão do aio. Nós não podemos nos contentar com a educação que a babá nos dá, por melhor que seja a babá. Nós não podemos ficar dependendo o resto da vida da babá, do que nós aprendemos com a babá. Porque o que a gente aprende com a babá são questões elementares. Assim também, o Senhor, ele veio mostrar que a lei, ela tem uma importância, mas aquela importância é para nos conduzir a Cristo. É para
fazendo a comparação com uma criança, é para nos guardar. Quando a gente é pai, a gente se preocupa com qual é o ambiente que o meu filho, que a minha filha vai andar. Com quem ela vai ou ele vai estar se relacionando? Porque nós sabemos que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias podem levar uma criança, pode levar um jovem à destruição. Infelizmente, hoje, nós vemos muitos jovens que vão para uma universidade e voltam com a cabeça cheia de ideologias malignas. Por quê? Porque às vezes não estava firme nas palavras do Senhor. Então, nós precisamos saber que cada um de nós somos colocados diante de situações que nós precisamos decidir. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é algo muito digno. Nós somos da espécie de Deus. Somos criados à sua imagem e semelhança. Mas, assim como toda coisa muito boa, tem um outro lado da moeda. Assim como Deus, nós somos responsáveis por cada decisão que nós tomamos. Quando criança, nós não temos condição de tomar decisão. Então, Deus nos dá os nossos pais. Nos dá as nossas babás. Porque enquanto eu não posso tomar decisão, os pais tomam por nós. Eu já dei esse exemplo. Cheguei nos meus 15 anos, eu falei para o meu pai, não gosto muito de estudar não vou estudar não, pai. Eu vou vir aqui para a roça trabalhar com o senhor. Ele me deu alguns argumentos e depois ele perguntou, você gostou dos meus argumentos? Porque se você não estudar, moleque, você vai cair no cacete, mas você vai estudar. Graças a Deus, eu tive um pai, que foi firme comigo. Infelizmente, quando eu me formei, ele não estava, porque ele morreu muito novo. Mas eu me formei porque eu tive um pai que teve um pulso firme. Se não. Agora, se uma criança de 7, 8 anos fala, não, eu não quero ir para a escola, e o pai não faz nada, deixa a criança tomar sua decisão, o que essa criança vai ser quando adulta? Analfabeta. Então, é por isso que, inicialmente, diante de Deus e diante da lei também brasileira, os pais são responsáveis por tomar as decisões de uma criança. Agora, quando nós nos tornamos maiores de idade, nós tomamos inúmeras decisões nas nossas vidas. Às vezes, decisões corretas,
e às vezes inadequadas. E nós colhemos todos os frutos dessas decisões, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vemos claramente que Deus, diante do povo dele, fala: olha, vocês têm que tomar as suas decisões. Vocês escolhem o Monte Gerizim ou o Monte Ebal. O Gerizim representava a bênção, o Ebal, a maldição. A bênção é atentar para a palavra do Senhor. O Ebal, a maldição, é desconsiderar os mandamentos do Senhor. E aqueles judeus ali que ouviram e viram aquele cego de nascença ver, eles estavam agarrados à literalidade. Eles não queriam abrir mão da sua posição social. Eles não queriam abrir mão de suas tradições. E diante do Senhor, eles decidiram matá-lo. Por quê? Porque eles tinham inveja do Senhor. Porque eles queriam preservar os seus próprios interesses. Aquele cego de nascença, inicialmente, ele ficou perplexo. O Senhor chegou, pegou, tem até meio nojento, né? O Senhor cuspiu na terra, pegou aquele barro e passou nos olhos daquele cego. Imagina a cara dele, toda lameada. O que o Senhor falou? Vai se lavar no tanque de Siloé. Que nós ouvimos, significa ser enviado. E ele obedeceu, foi e voltou vendo. Irmãos, quando o Senhor fez isso, ele não estava vendo nada, porque o Senhor mandou ele. Mas os judeus vêm e começam a questionar. Porque uns falavam, não, aquele mendigo que estava aqui, parece com ele, mas não é ele não. Outros falaram, não, é ele sim. E diante daquela confusão, os judeus vão e perguntam para ele. E ele fala, não, sou eu sim. Sou eu sim. Quem é que fez isso? Ele falou, foi um homem chamado Jesus. E eles novamente chamam ele, porque a questão continuou meio confusa.
E ele fala: e o que você nos diz a respeito dele? Fala que é profeta. E isso não agradou aquela liderança. E ele foi expulso da sinagoga. Se nós vimos, aqui fala que a lei foi dado como aio. A lei aqui representa o lugar que nos direcionava a Cristo. A religião judaica. Se nós formos ler o Antigo Testamento, fala que iria surgir um homem entre eles, semelhante a Moisés. E inúmeras outras passagens. Mas eles, aquela liderança judaica, não conseguia ver que o Senhor era aquela pessoa. Mas, quando Jesus ficou sabendo que ele havia sido expulso, então, nós vemos no final do capítulo 9. Vamos para João, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha só, ele era cego de nascença. Não via nada. Mas, por obedecer a palavra do Senhor, ele voltou vendo. Agora, aqueles judeus, fisicamente, eles viam, mas espiritualmente, eles não estavam vendo nada. E o Senhor Jesus, ele chega para aquele cego que foi expulso daquele aprisco. Que aprisco? O da religião. O objetivo da religião, e aqui eu estou me referindo à religião judaica, era levar as pessoas a Cristo. Mas eles ficaram cegos. E aí
Por que eles não viam? Porque eles estavam vendo os seus próprios interesses. Quando nós vemos os nossos próprios interesses, nós perdemos a visão lá do alto. É por isso que em Apocalipse 4, João, ele é elevado às alturas, elevado aos céus, para ver as coisas que haveriam de acontecer. Se nós queremos ver as coisas espirituais, nós precisamos ter uma visão lá do alto. Nós não podemos querer ver apenas as coisas aqui da terra. Aqueles judeus estavam agarrados às suas tradições, estavam agarrados à sua posição, não queriam perder, estavam com inveja do Senhor. E por isso eles não viam. Aquele cego, ele começou a ver. E o Senhor, ele faz uma pergunta, né? Ouvindo Jesus, o 35, que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Interessante aqui, ele não faz a pergunta: crês tu no Filho de Deus? Mas pergunta: crês tu no Filho do Homem? Aqui é literalmente: crês tu no filho de Adão? Adão aqui é homem. Porque o Senhor deu a Adão uma responsabilidade. Você foi criado à minha imagem, a imagem de Deus. Você, como eu, sou responsável por todas as decisões. É como Deus estivesse falando para Adão: eu sou responsável por todas as decisões que eu tomo. Você também é, porque você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. E, infelizmente, o primeiro Adão, ele tomou uma decisão errada. Qual é a decisão errada? Ele comeu da árvore do certo e errado. Ele comeu da árvore da lógica humana. Isso está certo? Isso está errado. Esse galho aqui é do bem. Esse galho aqui é do mal. O bem e o mal estão na mesma árvore. Mas Deus queria que ele escolhesse a árvore da vida. E é por isso que o Senhor chega e pergunta para aquele que fora cego: crês tu no Filho de Adão? Ou seja, você crê que eu nasci da Virgem Maria? Ou seja, eu sou, assim como Maria é filho de Adão, eu também sou filho de Adão. E eu vim a esse mundo para fazer o que Adão não conseguiu. Adão pecou. O Senhor nunca pecou. Ele poderia ter pecado. É por isso que o diabo investiu tanto, tentou ele de diversas maneiras, mas ele estava constituído com a palavra. Toda vez que o inimigo chegava com a tentação, ele tinha uma palavra de Deus e retrucava, né? Está escrito. Isso guardou o Senhor. E como filho
do homem como filho de Adão, ele morreu pelo filho de Adão. Nós somos filhos de Adão. Agora, se o Senhor Jesus fosse apenas o filho da Virgem, ele poderia morrer por uma única pessoa. Certamente, ele iria morrer pela Virgem Maria, a mãe querida dele. Mas ele também era filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. Como nós vimos, João capítulo 8, que ele era o Eu Sou. Então, quando o sangue dele foi derramado, o sangue dele caiu na eternidade, porque Deus não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. É por isso que o sacrifício dele tem eficácia eterna. Não se limita a uma pessoa. Mas você e eu podemos reivindicar o mesmo sangue. Porque Deus é eterno. O sangue de Jesus caiu na eternidade, porque ele também era filho de Deus. Então, o Senhor levou aquele que havia sido cego a tomar uma decisão. Qual é a decisão? Fala, eu creio. Eu vou reler aqui para a gente ficar bem claro. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então, aquele que fora cego tomou uma decisão. Essa é a decisão que cada um de nós precisamos tomar. Crer. Crer é tomar posse. Tomar posse da palavra do Senhor. Essa introdução é para que nós possamos entender o capítulo 10. Não é por acaso que o Senhor começa agora o capítulo 10 falar que Ele é o bom pastor. Vamos então começar o 10. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas o que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui. Aqui na região, a gente não costuma chamar aprisco. A gente geralmente fala o chiqueiro dos carneiros, né? Eu já criei carneiro, ovelha, né? E se a gente não prender ela todos os dias, primeiro bicho ataca ela. Tanto cachorro e outros bichos. Uma vez a onça deu nos carneiros de um vizinho meu, acabou com tudo. Então, você tem que ter um lugar que a gente chama de chiqueiro das ovelhas. Aqui na Bíblia usa aprisco. Agora, para eles, aprisco ainda é mais importante, porque em determinadas épocas do ano, lá na região, lá chega a nevar. Então, se você não trouxer as ovelhas para o aprisco, não é só bicho do mato que vai pegar elas, não. É o frio. Então, são lugares bem guardados, tanto do clima como de predadores. Agora, que animal vai viver a vida toda no chiqueiro? Ali são momentos importantes. Lembra que eu comecei da babá? É importante para a vida da criança ela ter uma boa babá, que seja mãe, que seja avó, que seja quem for, mas que ensine as coisas básicas. Isso não pode, filho. Isso pode. Para que você cresça sadio. Mas você não vai viver para sempre dependendo da babá. Vai chegar um momento que você vai tomar suas próprias decisões. Vai chegar um momento que você tem que sair do aprisco para comer pastagens verdejantes. É lá no pasto é que a ovelha cresce, que é alimentada. Lá no chiqueiro você pode até ter um alimentozinho, mas é para aqueles dias de frio, que está nevando. Ali vai ser uma comida de subsistência, para não morrer. Mas o nosso lugar é nas pastagens verdejantes. Mas quem é que nos conduz a essa passagem verdejante? É o bom pastor. E quem é esse bom pastor? Não é uma pessoa humana. Esse bom pastor é o Senhor Jesus. Agora, eu já falei, cada um de nós somos pastores, pastoras. A Emília
vai ser pastora das suas netas. A avó Tetê já tem um tanto de neto e bisneto. Você também tem, né? Aqui está cheio de bisa, né? Você vai ser pastor e pastora dos seus filhos. Ah, mas eu não sou nem casado. Você vai ser pastor do seu colega de trabalho. E assim, nós somos aqueles que, se formos fiéis à palavra que o Senhor está nos dando, nós vamos ser enviados. O enviado é um mensageiro. Onde é que aquele cego foi lavar os seus olhos? Foi no tanque de Siloé, o tanque do enviado. Se eu tenho a minha própria mensagem, a minha mensagem tem que ser bonita, eu tenho que dar um discurso bonito, eu não vou ser fiel à palavra que o Senhor tem dado. É por isso que nós temos ouvido tanto sobre o falar profético. O falar profético não é uma palavra particular de uma pessoa, mas os irmãos que estão à frente, eles dão um falar de direção. Esse falar de direção, ele é para conduzir a igreja ao encabeçamento de Cristo. Nós precisamos estar atento ao falar profético. O irmão tem falado de imergir na palavra. É o que nós temos feito. O que é essa palavra de imersão? O ponto 1, 2 e 3 é a síntese da mensagem que o irmão liberou no domingo passado. O ponto 4 é a síntese do alimento diário de hoje, do dia. E o que é o alimento diário? Nós estamos terminando agora o segundo volume. O volume 3 já está aqui. Você pegue com o irmão responsável pelo seu grupo familiar. E se você ainda não tem, procure o Magno, que ele tem vários de reserva ali que você vai imergir na palavra que foi liberada na conferência passada, tem quase 6 meses. Esse falar nos dá direção, é o falar do enviado. É o falar de alguém que não tem uma mensagem própria, mas traz uma direção, né? Aqui está o Logos, a palavra de Deus, mas existe o falar que é o rema, é o falar de direção. Nós precisamos de ambos o falar. O rema nunca pode ser contraditório ao Logos. O Logos é a palavra escrita. O rema é o falar de direção. Nós somos direcionados, né, por esse falar. Irmãos, o Senhor quer que cada um de nós esteja alicerçado nesse falar. Por quê? Porque iremos tomar decisões acertadas. O nosso viver é cheio de decisões. Nós temos que tomar decisão até se vamos tomar banho ou não.
Agora, se eu não tomar banho, eu vou dormir fedendo. Olha só, coisas bem simples. Tudo tem uma consequência. Se eu tomar banho demais, a conta de energia e de água vai vir lá em cima. É outra consequência. Eu tenho que saber equilibrar as coisas. Pode parecer brincadeira, né? Eu estou falando em questões, né, bem simples, mas na nossa vida nós temos que tomar decisões sobre buscar ou não a palavra a cada dia. Eu tenho que tomar decisão no meu trabalho profissional. Eu tenho que tomar no meu viver social. Eu tenho que tomar decisão no minha questão educacional. E assim vai. Todos os dias nós nos deparamos com o Monte Ebal e com o Monte Gerizim. Que nós possamos estar alicerçados na palavra do Senhor para tomar decisões que venham a engrandecer o nome do Senhor. Decisões que venham fortalecer a nossa família. Decisões que venham a edificar a igreja do Senhor. Amém? Vamos levantar? Vamos procurar multiplicar em pequenos grupos de 4, 5 pessoas e vamos ruminar essa palavra para que a gente possa fixar ela na nossa mente.